Olá, depois de se encontrar com líderes de países árabes do Golfo Pérsico, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, apresenta hoje a Israel as bases do atual governo dos Estados Unidos para a faixa de Gaza no pós-guerra, incluindo as reivindicações dos árabes. Qualquer acordo de paz deve garantir a segurança de Israel, incluir um governo palestino unificado para a Cisjordânia e a faixa de Gaza, encaminhar a integração de Israel na região e abrir caminho para a criação de um Estado palestino independente. Em sua quarta visita ao Oriente Médio desde o início da guerra, Blinken deve se encontrar nesta terça-feira com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que rejeita um Estado palestino e trabalhou sua vida política inteira contra isso. Blinken vai deixar claro que os Estados Unidos rejeitam totalmente a expulsão da maioria dos palestinos de Gaza, como defendem os ministros de extrema-direita de Israel. O governo Joe Biden quer que a Autoridade Nacional Palestina volte a governar Gaza e rejeita a estratégia de terra arrasada de Israel. Desde a semana passada, Israel promete fazer uma campanha mais focada, com operações especiais de comandos contra alvos específicos para poupar as vidas de civis inocentes, como querem os Estados Unidos e, aliás, o resto do mundo inteiro, mas não é o que se vê até agora. O total de palestinos mortos em Gaza em 94 dias de guerra chegou a 23.084, com 8 mil desaparecidos, provavelmente mortos, e quase 58 mil feridos. Ao exigir dos Estados Unidos que negociem um cessar-fogo imediato, o rei Abdullah II da Jordânia alertou na segunda-feira que Israel está criando uma geração de órfãos. Na visão dos países árabes, que são essenciais para qualquer acordo no pós-guerra e para a reconstrução física e da governabilidade em Gaza, os Estados Unidos estão dando a Israel licença para travar uma guerra permanente que ameaça o mundo árabe e especialmente seus líderes. De Israel, o secretário de Estado vai a Ramallah, na Cisjordânia, se reunir com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que exige uma solução definitiva para o conflito, para reassumir o controle da faixa de Gaza, solução definitiva que inclua também a Cisjordânia, onde há 700 mil colonos israelenses. O líder da oposição israelense, o ex-primeiro-ministro Yair Lapid, pediu aos ministros Benny Gantz, Gadi Eisenkot, dois ex-comandantes das Forças Armadas de Israel, e Gideon Saar, que deixem o gabinete de guerra, porque o atual governo não é capaz de dirigir o país e Netanyahu não é capaz de liderar o país. São as palavras de Yair Lapid. A polícia israelense removeu manifestantes que bloqueavam a entrada da Knesset, o parlamento de Israel, exigindo a queda de Netanyahu e a convocação de novas eleições. A bancada governista quer expulsar o deputado comunista Ofer Kassif, que acusou Israel de genocídio e apoia a denúncia da África do Sul de que Israel está cometendo genocídio em Gaza. O Tribunal Penal Internacional deve examinar o caso denunciado as denúncias da África do Sul nos dias 11 e 12 deste mês. Israel indicou o ex-presidente da Suprema Corte, Aharon Barak, para participar das audiências como juiz temporário do tribunal para esse caso específico. Ele é um grande crítico da reforma judiciária recém-anulada pela Corte Suprema. No segundo ataque do ano, primeiro desde o Ano Novo, uma barragem de foguetes foi disparada da faixa de Gaza contra Tel Aviv. Parentes dos reféns israelenses estão indo para o posto de fronteira em Kerem Shalom para bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza até que os grupos terroristas deem acesso à Cruz Vermelha aos reféns, deixem a Cruz Vermelha ver os reféns que ainda estão em seu poder. Dos cerca de 250 reféns sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro, cerca de 130, e segundo algumas fontes 138, ainda estariam com os terroristas. 1.139 israelenses estrangeiros morreram no ataque e 179 soldados na invasão terrestre de Gaza. O exército de Israel acaba de comunicar a morte de mais 5 militares. Um dia depois que o secretário
Antony Blinken alertou para o risco de uma metástase, de uma expansão da guerra. Israel matou Wissam Hassan al-Tawil, um comandante da força Radwan, tropa de elite da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus. Hezbollah deu sinais claros de que não quer uma guerra total com Israel, mas Israel continua testando esse ataque, e a morte do vice-líder do Hamas, Saleh al-Aruri, em Beirute, em 2 de janeiro, num reduto do Hezbollah, e ameaçam inflamar a situação. Desde o início da guerra, de acordo com o jornal libanês L'Orient Le Jour, o Hezbollah fez 670 ataques a Israel e perdeu 154 milicianos mortos em ataques israelenses. O primeiro-ministro Netanyahu e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, voltaram a ameaçar o Hezbollah ontem, enquanto o enviado especial do governo Joe Biden para o Líbano, Amos Hochstein, tenta discutir uma saída diplomática com o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati. Hochstein intermediou o acordo que estabeleceu a fronteira marítima entre Israel e o Líbano no Mar Mediterrâneo no ano passado. O governo interino do Líbano apoia a resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, aprovada em 11 de agosto de 2006, para acabar com a guerra entre que Israel e o Hezbollah travavam na época. A resolução estipulava a retirada total das forças de Israel do Líbano, o desarmamento das milícias, inclusive do Hezbollah, e o afastamento do Hezbollah da fronteira sul, que seria ocupada por uma força de paz da ONU e pelo exército do Líbano. Mas o Hezbollah é mais forte que o exército do Líbano, tem 130 a 150 mil homens armados e treinados em combate na guerra civil da Síria e 150 mil mísseis com capacidade de atacar qualquer ponto do território israelense. Mas, desde o início da guerra, o conflito se concentra no sul do Líbano e no norte de Israel. O risco é que se torne uma guerra total. Como os ataques entre Israel e o Hezbollah pararam durante uma trégua de uma semana no fim de novembro para a troca de reféns israelenses por presos palestinos, talvez uma redução da intensidade da guerra em Gaza, como promete Israel, ajude a desescalar o conflito também na segunda frente de guerra no norte de Israel e no sul do Líbano. A Força Aérea da Jordânia fez 4 ataques aéreos, fez 4 bombardeios na Síria a traficantes de drogas suspeitos de ligação com milícias apoiadas pelo Irã, entre elas o Hezbollah. As forças de defesa de Israel destruíram um posto avançado ilegal construído por colonos israelenses na Cisjordânia ocupada para a revolta do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, um dos mais extremistas do governo mais extremista da história de Israel. Smotrich se nega a repassar à Autoridade Nacional Palestina impostos arrecadados nos territórios palestinos no valor equivalente a quase R$1 bilhão. Alega que esse dinheiro vai para os terroristas, o que não é verdade. A Autoridade Nacional Palestina não é o Hamas e não apoia a luta armada. Os israelenses se armam, mais de 300 mil armas foram registradas depois do ataque terrorista de 7 de outubro. Uma apresentadora da televisão apareceu no ar com um revólver na cintura. A CNN norte-americana finalmente conseguiu licença para entrar em Gaza. Um repórter perguntou ao comandante militar, o general Herzi Halevi, se estava distinguindo civis de combatentes e como explicar as mortes de milhares de crianças. Mais de 8 mil, o general respondeu: a guerra é contra o Hamas, não contra os civis. Nós não queríamos esta guerra. É uma resposta cínica para se eximir de responsabilidade pelo massacre de inocentes. A Corte Suprema de Israel rejeitou um pedido da Associação da Imprensa Estrangeira para permitir acesso a Gaza. No domingo, um bombardeio israelense matou 2 jornalistas sob o argumento de que um terrorista procurado dirigia o carro onde estavam.
Eu falei aqui ontem que o total de jornalistas mortos era 77, mas isso era antes dessas mortes. Até agora, pelo menos 79 jornalistas foram mortos, de acordo com o Comitê de Proteção a Jornalistas, e 110, de acordo com o Hamas. O número de jornalistas mortos em 3 meses faz desta a guerra mais mortal para jornalistas. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden foi interrompido durante um evento de campanha, fazia um discurso numa igreja em Charleston, na Carolina do Sul, e foi interrompido por ativistas que exigiam um cessar-fogo imediato. Biden disse que está fazendo todo o possível, mas o apoio incondicional a Israel está reduzindo o apoio da juventude, dos árabes norte-americanos e da ala mais à esquerda do Partido Democrata à sua candidatura à reeleição. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.